Beyblade Metal Fight tem uma franquia de fãs extremamente assídua. Não é à toa, galera, que até hoje ainda assim continua sendo produzido Beyblades falsos, igual, bom, aqueles que eu tenho ali atrás e vocês já estão carecas de saber. Mas uma das coisas que mais me pega todo vídeo que eu faço é que sempre tem alguém pra poder falar: a história do mangá é muito melhor que a história do anime, a história do anime é muito melhor que a história do mangá. Só que vamos parar com essa guerra e no vídeo de hoje vamos tentar entender um pouco dos dois lados? Então, galera, vem comigo que hoje eu vou te explicar qual que é a diferença do anime pro mangá. Fala, galera, beleza? Tranquilo com vocês? Meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bem, galera, no vídeo de hoje é um vídeo mais pra gente poder bater um papo, não é um vídeo com roteiro, tanto que eu tô fazendo esse vídeo no improviso, eu nem ia gravar hoje, mas eu tava pensando nisso o seguinte: por que que existe tanta pessoa chata a ponto de ficar literalmente criando a porra de uma guerra fictícia que o anime de Beyblade é bom ou o anime de Beyblade é ruim, o mangá é melhor ou o mangá é pior? Vocês estão perdendo puro tempo da vida de vocês tendo essa guerra imaginária, porque o anime foi feito pra ser o anime, o mangá foi feito pra ser o mangá. O anime é só uma adaptação melhor de uma forma visual do mangá, porque enquanto o mangá ele não é colorido, o mangá ele tem uns designs assim que pra pessoas que têm dificuldade de visão é ruim de ler, o anime ele trouxe assim uma ênfase muito melhor. O que você precisa entender quando você for criar essa crítica é que o anime de Beyblade, ele foi feito para ser um audiovisual muito mais trabalhado. Você pode perceber a questão da evolução do traço dos personagens conforme as eras foram passando. Você pode perceber principalmente a questão do desenvolvimento da história. Galera, se o anime de Beyblade fosse adaptado igual ao mangá, a gente teria um anime um pouquinho mais dark do que a gente viu, um anime um pouquinho mais pesado do que a gente viu na fase de Metal Fusion. O que vocês precisam entender é que o anime e o mangá é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa, porque ambos têm o dedo do Takafumi, da Takara e da Hasbro. Acabou, porque você acha mesmo que se não fosse da ideologia do Takafumi ele iria aprovar um anime de Beyblade? Ele não ia aprovar. Entendeu? Se ele não, assim, consentisse de falar, pô, ficou da hora até. O anime de Beyblade, galera, não foi ruim. O que estraga, assim, a experiência de alguém é que sempre os puristas de mangá vão ficar enchendo a porra do saco e vão ficar falando: ai, o mangá é melhor. Ai, o mangá tem mais história, o mangá é mais trabalhado, o mangá é diferente. Enquanto a galera do anime só vai falar: pô, cara, que da hora, a lutinha foi foda. Tem muita gente que não considera o anime assim uma coisa válida, porque o anime ele tem muito mais filler do que o mangá. Não tem problema, desde que seja de qualidade, que agregue de fato a história, é uma coisa que vale a pena. Só que, claro, mais uma vez, os puristas do anime sempre vão tentar encher a porra do saco pra poder falar: ai, o mangá é muito melhor porque o mangá foi o Takafumi que fez, e o mangá eu quero que o mangá, não sei, enfia o mangá na porra do cu. O que vocês precisam entender é que tanto o anime quanto o mangá tem dedo da Santíssima Tríade: Takafumi Adachi, Hasbro e a Takara Tomy, parceiro. Porque você acha que se não fosse pelo quesito de vender brinquedo, o anime teria existido? Não teria existido. Você acha que se o Takafumi não tivesse concordado com as ideias ali da Hasbro e da Takara, ele faria o mangá? Ele não aprovaria, porque é obra de direito autoral dele. E terceiro, você acha que se o Beyblade não tivesse futuro de ter uma boa história, por mais ruim que foi, assim, de adaptação seria feito? Não seria feito. A questão de uma adaptação pro audiovisual não é somente vender brinquedo, é atingir também um outro público. Porque enquanto existe somente o mangá, galera, por exemplo, é como o gibi da Turma da Mônica. E sim, eu tenho o gibi da Turma da Mônica, eu tenho uma coleção do caramba aqui que eu tenho que limpar. É como o gibi da Turma da Mônica, por exemplo. Parceiro, você tem noção que quem vai ler isso daqui é um público muito reduzido, porque a maior parte das crianças, a maior parte do pessoal potencial comprador não vai ficar parando pra ler, vai assistir um filme, vai assistir um desenho, vai assistir alguma coisa, vai ver um conteúdo na internet. O meio do nosso audiovisual hoje foi o que consolidou o sucesso de Beyblade. Galera, tanto que quando a televisão por assinatura começou, Beyblade foi uma das séries mais assistidas. Beyblade no audiovisual teve um recorde avassalador. Beyblade Metal Masters, ele teve, digamos assim, a maior parte dele como filler, e isso não tem como discutir. Por exemplo, galera, o Damor, o Nile, o Eils, a Sophie, o próprio Julian, todos esses caras foram construídos especificamente pro mangá, porque se você fosse adaptar a história do mangá, você teria uma coisa muito mais ridícula de se assistir. Então, para poder dar aquele preenchimento nas lacunas, o Takafumi, a Takara e a Hasbro sentaram na cadeira e, tipo, tiveram a ideia de, pô, vamos criar novos Bladers e vamos colocar ali. Acabou. Essa ideia foi uma tacada de gênio, cara, porque foi numa época aonde o Nintendo
Nintendo DS começou, digamos assim, a tomar proporção, e graças a essa alta de Beyblade, a alta da produções de jogos que o Nintendo DS estava no seu auge, de modo geral assim, a Santíssima Tríade ali fizeram alguns planos para poder lançar os jogos, e tiveram jogos com os próprios Beyblades, tanto que até hoje você pode encontrar as boxes lacradas dos jogos de Beyblade de DS, que tem o Ancient Rex, que só foi existido nos jogos, né, que esse sim pode ser considerado uma espécie de filler. Tem o próprio Vulcan Orozeus, que foi lançado nos jogos, o Cyber Pegasus, tem vários Beyblades aí que a gente chegou a ver um ou outro no anime, um ou outro no mangá, que existia apenas nos jogos. Enquanto existe Beyblades ali que existiram somente no mangá e existiram ali em sets especiais, por exemplo, o L-Drago Guardian, que existe somente no mangá e na DX7. E de finalmente, pra gente poder encerrar basicamente esse bate-papo. Galera, o anime de Beyblade, ele foi bom, o mangá ele também foi excelente, porém o que vocês precisam entender é que são duas histórias totalmente diferentes, né? Aquele exemplo que eu faço sempre assim, as duas ideias estavam aqui, mas o mangá foi pra um lado, o anime foi pra outro e os dois finalizaram de uma forma boa e acabou. Muita gente fica com essa guerra imaginária, com essa guerra fantasiosa de falar, não, o anime foi melhor, o mangá foi melhor, não sei o que, sendo que os dois foram bons igualmente. Cara, quem gosta da saga Metal Fight de Beyblade, vai ler o mangá e vai assistir a porra do anime, vai comprar os Beyblades igual eu tenho ali atrás. Cara, vai dar um jeito, parceiro. Agora vocês ficam com essa guerrinha fantasiosa de que, ai, o anime melhor, o mangá melhor, cara, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. Isso, cara, desculpa ser bem sincero, mas galera, isso não é coisa de quem é fã. Isso é coisa de criança mimada que quer sempre ter a porra da razão, porque fã de verdade de Beyblade não fica enchendo a porra do saco. Se você quer acompanhar outros vídeos aqui no canal, principalmente falando sobre a mitologia dos Beyblades, contando um pouco a história de algumas questões ali que o pessoal nunca percebeu, cara, tem uma playlistzinha aqui no canal que esse vídeo também vai estar incluído, que é uma playlist exclusiva de Beyblade Metal Fight. Rapaziada, a gente tá muito perto de bater a marca dos 1000 inscritos aqui no canal, eu peço imensamente de coração que você ajude a bater, é muito importante pra gente poder continuar com o canal ativo. E é isso daí, moçada. Queria agradecer mais uma vez de coração a todos vocês, tamo junto, fiquem bem e fui!